Bom, nesse vídeo a gente vai fazer a utilização do FreeRTOS com o ESP32, e a ideia hoje é fazer com que dois LEDs pisquem num determinado padrão, não apenas ligar e desligar, mas em qualquer padrão que você queira criar. E esse padrão de exibição varia de acordo com o botão, né? Cada LED tem seu botão, ok? Para operar de forma independente. Eu criei um projeto aqui no Okui, né? Ele está vazio aqui, desenhei aqui desenhei o diagrama, né? E hoje a gente vai apresentar mais uma coisa. Vai colocar no site, aqui no projeto, os arquivos que a gente está utilizando no VS Code, tá? Então, o projeto Task 13 se trata disso aí, tá? Basicamente, eu tenho aquela rotina padrão de inicialização, né? Com Task Delay, e vou rodar o app setup, né? E no loop eu vou inicializar as tarefas e vou deletar, apagar, remover a tarefa do loop, tá? Em app setup eu vou chamar as configurações de LED e de botões, tá? Vamos lá, aqui no LEDs, né? Eu tenho a configuração dos dois LEDs, né? Como saída, e aqui eu não tenho os defines aqui. E aqui entra aquela abordagem de utilizar um arquivo .h chamado board, onde board faz a ligação, né, com o pino físico do microcontrolador, né, do ESP32. Né? Então eu vou usar essa definição aqui, e no LEDs.h eu vou fazer essa junção. De forma tal, se eu quiser mudar o pino do LED, eu vou em boards e não mais aqui, certo? Mesma coisa foi feita por buttons, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, button 1 tá definido como sendo esse pino aqui, e esse pino aqui, segurando aqui o Ctrl, eu estou em board.h, certo? Então, o uso do arquivo board é justamente isso, para você abstrair para os módulos onde estão as ligações de fato, né? Então vou fechar aqui tudinho, tá? E vamos voltar aqui pro que interessa. Então, a gente vai usar a plataforma FreeRTOS, né? O FreeRTOS com múltiplos arquivos, né? A plataforma online e o padrão que a gente já usa, né? Bom, a gente vai ter o main.cpp.h, um de app.cpp.h. Vou deixar esse sempre, o main aqui, o mais vazio possível, tá? Vou ter o módulo de LEDs, que vai ter as tarefas de LEDs, né, para fazer a exibição dos padrões de exibição luminosos. Vou ter o módulo de botões, o board a gente já viu agora. O verbose é para a gente utilizar quando quiser dar algum printf na aplicação, né? Por hora a gente não está usando isso aqui, mas mais para frente a gente vai poder usar isso aí. O system task vai ser as definições das tarefas, tá? E a ideia é colocar tudo isso aqui, tá? Por hora vamos ver como é que está o aplicativo, rapidinho, né? Então, eu tenho os módulos aqui, né? App, button, LED, main, já naquele padrão que a gente está usando, né? Tá? Então vamos começar pelos LEDs. Eu tenho a definição do módulo de LEDs, tem a configuração dos pinos, ó, tá vendo? Eu uso LED 1 e LED 2, não estou mais usando o pino direto do Arduino, né? Primeiro eu vou para a definição dele aqui, e dele eu vou para o board aqui, tá? Então, abstração dos pinos. Defino como saída,
coloco embaixo e vou inicializar. E aqui eu tenho duas estruturas, tá? Eu vou explicar. Inicializo as variáveis de estrutura e crio as tarefas, né? As tarefas, já padrão que a gente conhece, vai apontar para LEDs 1 task e LEDs 2 tasks, né? E aqui estão as duas tarefas, tá? O que é que essa tarefa faz, né? Imagine que eu tenho um padrão de LED, né? E eu tenho um flag que diz assim: se alguém solicitar mudança, você vai proceder com a mudança, senão eu vou escrever no LED e vou dar um delay correspondente ao estado dele, tá? Beleza. A segunda tarefa faz a mesma coisa para o LED 2, tá? Tem uma função, né, que é chamada pelo pressionamento dos botões, tá? Para tornar isso true, para poder, quando ele executar a tarefa aqui, ele executa uma vez, depois coloca para false e executa o procedimento. E a gente vai ver como é que esse LED vai piscar de forma diferente, tá? Bom, a gente pode fazer aqui, né? Pode fazer aqui. Vou dar um build aqui na tarefa. Depois a gente explica aí como é que funciona o programa de fato. Tá rodando, ok. Beleza. E vamos para os LEDs, né? Eu defini aqui uma enumeração começando de 0, vários módulos, né? Clear, que seria LED apagado, Solid, LED aceso, Slow Blink, seria piscar devagar, Blink piscar normal, Fast Blink piscar rápido, um modo pulso e um modo customizado. Eu poderia colocar mais modos aqui, tá? Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modos, tá? Do LED piscar. Então, aqui na estrutura do modo do LED acender ou apagar, tem um estado, né? Se está aceso ou apagado, e tem um delay, tá? E depois definir uma estrutura que de fato eu vou utilizar, né? Que é o pino do LED, qual é o modo que ele está piscando e se ele deve mudar, tá? Essa variável vai indicar LED mode, tá? E aqui eu defini uma constante do tipo XLED mode, né? Desse tipo aqui, que é o estado e o delay. Então vamos só dar um exemplo aqui rapidamente para ver qual é a ideia, né? Imagine que eu vou começar com o LED apagado, né? Depois eu vou acender o LED, por exemplo, acender por 100 milissegundos. Isso é um padrão de LED. Depois eu vou apagado por 500 milissegundos. Vamos supor que aqui seja apagado por 100 milissegundos. Ele vai acender e apagar por 15 milissegundos. Depois vou acender por 400 milissegundos. Depois vou apagar por 300 milissegundos. E daí eu volto para cá, tá? Volto para cá. Ou então daqui o máximo aqui, depois volta para cá. Então ele fica off 100 milissegundos, depois ele fica on, essa aqui é a ideia, né? 100 milissegundos, depois ele fica off por 500 milissegundos, depois ele fica on por 400 milissegundos, seu exemplo, tá? E depois volta para o início, certo? E seria um padrão de LED. Um blink seria como? Um blink normal, como a gente usa, acender e apagar LED com delay, seria, por exemplo, um off 500 milissegundos, um on por 500 milissegundos, depois volta para o início, tá? Ele apagado, off 500 milissegundos, né? Depois volta para o início. On, que um LED aceso,
on 500 milissegundos, depois volta para o início, tá? Então a ideia é fazer qualquer padrão de forma que eu possa piscar o LED de qualquer maneira, ok? Então essa é a ideia, né, de você ter um estado e um tempo, né, uma lista de estado, né, e um tempo, tá? Quantos padrões eu posso colocar? Depende da sua aplicação, né? Aqui, para facilitar, né, o entendimento, eu criei uma matriz aqui com 10 itens. Ou seja, nesse padrão aqui, eu posso ter 10, 3, 4, tem um 4 aqui, né? Posso ter 10, né? E quando você inicializa uma matriz como essa, né? Eu tenho a quantidade de itens aqui é vazia, né? Então posso definir vários padrões, tá? Por exemplo, esse primeiro padrão é 0 e 100 milissegundos. Então, como ele vai repetir sempre, o LED vai ficar apagado. Esse segundo padrão, que seria o clear aqui, né? Esse segundo padrão seria on, né? Coloca o LED on e coloca 100 milissegundos e fica se repetindo aqui. Esse aqui, 0, 1 segundo, 1 segundo, depois 0. Então ele fica piscando lentamente, piscando normal, piscando rápido. Isso aqui é um pulso, ele passa 1 segundo desligado, 250 milissegundos ligado, depois volta para 1 segundo ligado, 251 milissegundos ligado. Ok? Só para a gente entender aqui como é que seria o funcionamento disso na prática, né? Vamos rodar aqui o monitor, tá? O Logic aqui, onde estão os pinos presos. Ok? Eu vou iniciar o padrão, ó. Eu iniciei com um padrão zerado aqui e em modo pulso, né? A gente vê aqui no init, né? No setup aqui, no setup que chama o init, tá vendo? O LED 2 está no modo pulso e o LED 1 no modo clear. O estado inicial, né? Podia ser qualquer um que corresponde a ele estar piscando dessa forma, né? Vamos parar aqui, ó. Vamos estabelecer aqui um marco 0 aqui. Então, vamos dar um zoom, tá? Tá vendo? Aliás, não é nem aqui, né? É aqui, né? Ele passa 1 segundo off, 250 milissegundos on, depois vai repetindo o padrão, né? Que é aquilo que a gente quer nesse padrão pulse aqui, ó. Vamos voltar aqui, LEDs, tá? Nesse padrão pulse aqui, ó. 1 segundo em off, 1 segundo em on e depois repete, tá? Então definimos uma estrutura que ela tem o estado e o delay, né? E o LED ele vai estar num desses estados, né? Ok? Isso é uma estrutura. Lá nos botões, eu inicializo os botões com entrada, né? Com pull-up habilitado, né? E vou criar as tarefas dos botões, que vai apontar para botão 1 e botão 2, task, certo? O que é que botão 1 faz, né? O botão, como o LED está para cima, aqui, né? O botão está ligado no terra e preso no pino. No pino tem um pull-up aqui de resistor. Quando eu pressionar esse botão, esse pino vai ler 0, certo? E o outro também vai ler 0. Ok? Essa é a ideia. E o código aqui, a ideia é o seguinte: eu defini uma variável estática chamada free, né? Quando o botão está liberado, ele começa sempre liberado, né? A tarefa. E aí é o seguinte: se eu ler o botão,
se o botão estiver pressionado e ele estiver livre, eu digo que o botão não está mais livre e mando dizer que o LED 1 troca de estado, né? E na mesma tarefa eu vejo se o botão está pressionado, é o livre, e se ele está ocupado, ele vai livre. É o release, né? Aqui é o check release, tá? Vamos colocar aqui check release, que é a liberação, tá? E aqui é o check pressed, ok? Mesma coisa aqui no botão 2, tá? Beleza? Ok? Vou botar assim, tá? Bom, certo? E chama LED 2 Change, no caso do botão 2, né? Beleza? Então, de quanto em quanto tempo isso aqui é feito de acordo com a tarefa do botão? 25 milissegundos, né? Eu não levei em conta o bouncing, mas a gente pode melhorar essa tarefa. Ela é mais didática do ponto de vista de mandar o LED trocar de modo, tá? Então basicamente é isso aí. As prioridade do botão 4 e do botão 5, do botão 2 é 5, as prioridades do LED da tarefa são 3, todo mundo rodando no Core 0, e o stack de cada tarefa é 3.000 bytes, ok? Então está definido em System Tasks, para separar aqui, para não deixar tudo colocado como número aqui, né? Aqui, essas variáveis aqui, ó, todas estão no System Tasks, ok? Quando você clica aqui no LEDs, você vai ver System Tasks, tá? Um pouco mais sobre a rotina dos LEDs, né? Como é que ele pisca? Vou passar rapidamente aqui. Então, o botão pressionou lá, ele ativou a variável da variável, o change, né? Foi para true, né? O LED sempre começa o modo do LED de acordo com o modo configurado, né? Lembra? Aqui em LED CPP, deixa eu pegar o outline aqui que fica mais fácil. Aqui, deixa eu aumentar aqui o outline. Pronto, fica mais fácil acessar as funções. O LED modo 1 como clear e o LED 2 pulse, né? Só para separar aqui para ver o funcionamento das tarefas. E aqui no task do LED eu começo, né, define qual é o modo, né? O static aqui, quando você define aqui static, quando ele entrar de novo aqui, ele não vai pegar mais esse valor, né? Só no começo, na primeira vez, tá? E aí eu faço false, e aqui eu incremento o modo do LED, né? E faço um módulo com custom. Custom vai ser o quê? Vai ser o último índice daquele enumerator lá, tá? Eu começo com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu tenho 7, né? 7 itens, por isso que eu coloquei mais um lá, mais um aqui. Ou seja, o modo começa com 0, aí eu vou incrementando, né? Para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Quando ele chega em 7, ele volta para 0, porque isso aqui é o resto da divisão, né? Então ele fica nesse loop, né? Ele fica em 0, 0, 1, aí vai 6, aí em vez de chegar em 7, em 7, em 7, vai para 0. Back to 0. Ok? Ok? E aí, toda vez que há uma solicitação de mudança de modo, ele faz o modo igual a false, né? Ajusta o novo modo e o ponteiro, que é esse aqui, vai apontar para
Qual o módulo aqui? LED Modes, é aquela matriz lá, né? Aí o ponteiro vai apontar para cá, ou para cá, ou para cá, sempre o primeiro item, né? Para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, tá? E ele tem que vir para cá, o ponteiro vai ficar andando, ele tem que chegar aqui e voltar para cá, né? Até eu trocar de modo, né? E como é que é feito isso, né? E aqui ele apresenta qual é o modo. Aí aqui ele faz o seguinte: se eu mudei, troco o modo, né? Se não, eu vou fazer o quê? Colocar o estado para onde o ponteiro está apontando, né? 0, 1 e o tempo e o delay que eu vou dar. E vou incrementar o ponteiro, né? Porque o ponteiro tem que andar, tá? Quando é só um, que ele andar, ele tem que voltar para o 0, né? Uma matriz. E cadê? E aqui, ó, como incrementei o ponteiro, eu verifico se o delay é igual a 0. Por que igual a 0, né? Porque quando você cria uma estrutura, por exemplo, com 10 itens, né? Uma matriz com 10 colunas, vamos dizer assim, 7 linhas por 10 colunas, tudo aquilo que eu não inicializei vai ser inicializado com 0. Tá? Eu poderia forçar isso, né? Mas como é uma const, vai ser inicializado com 0. Tá? É como se aqui tivesse assim, ó. Assim. O próximo item fosse assim. Certo? Enfim. Qual o problema disso aqui? A quantidade de itens não pode ser 10, né? Porque tem que deixar pelo menos um livre para ele ser igual a 0, para quando chegar nesse teste ele voltar para o começo, tá? O ponteiro voltar para o começo. Então o ponteiro fica apontando para um item, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Quando chega no último, ele incrementa, aí encontra um delay igual a 0, porque a matriz foi inicializada com 0, né, para posições que não existem, e ele volta para o começo. Tá? Então basicamente é isso aí que faz as duas tarefas. Bom, vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Enfim. Bom, tem um projeto aqui, a gente fez um build aqui, funciona. Já viu isso aí, né? Beleza? Agora, o que acontece, né? O que acontece? Eu poderia trazer para cá o Wokf, né? Como a gente fez da outra vez, né? Para cá. Deixa eu fechar aqui o Logic, né? Deixa eu fechar ele aqui. Tem outra instância aberta aqui, beleza. O que acontece, né? Agora eu quero ver se eu consigo colocar essa estrutura dessa forma, né? Esses sources aqui e os includes. E os includes aqui, pp, bold, buttons, LEDs, main, system task e verbose, lá no site, né? Como é que a gente faz, né? Um save all aqui, um save aqui, vocês têm mais, né? Bom, eu posso trazer aquele, criar aquele arquivo aqui, né? Aquele arquivo, deixa eu fechar aqui. Tá aqui, ó, já tá aqui. Posso pegar esse diagrama aqui e atualizar, né? Como é que eu faço? Vou lá no site, pego aqui o diagrama JSON, Ctrl A, Ctrl C, vou aqui, Ctrl A, apago, Ctrl V e salvo. Pronto. Tá o projeto aqui. Tá? Como eu já criei, vamos ver se ele roda aqui. Ctrl Shift P. Vamos ver. Vamos ver se ele roda. Aqui no
VS Code. Tá vendo que ele inicializou no modo pulse, né? Tá? Posso parar aqui, fechar aqui e ir lá em C, tá? Em C aqui e mandar ele iniciar no modo clear. LM clear, tá? Vou compilar aqui, fazer um build. Ok. Show. E vou mandar simular. Ctrl Shift P. Start Simulator. Tá? Tá rodando o modo clear. Pressionei o botão. Ele está no modo 1. Começa a piscar. Começa a ficar. É sólido, né? O modo 1. Tá? Vamos ver aqui no ponto H. A sequência, né? Começou aqui e foi para cá. Pressionei o mesmo, ele fica pro slow blink, né? Eu posso pressionar o outro aqui, né? O segundo, normal blink, agora fast blink, né? Vou colocar isso aqui no modo pulse, né? Aqui, ó, modo 3, modo 4. Fast blink, modo 5, pulse, ó. Beleza? Estou simulando, tá? Então funciona, né? Chegar no modo 5, deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, modo 0, modo 1, modo 2, modo 3, aí modo 4, modo 5, modo 6 e volta para o 0. Certo? 2 é a mesma coisa. É a mesma tarefa, é o mesmo código, tá? 6. Isso aqui é um custom, tá vendo? Olha a piscada dele como é diferente. Ok? Você poderia pensar que além da forma de piscar, eu teria uma cor, tivesse um LED RGB, tá? Beleza? Então, eu consigo fazer coisas independentes aqui, tá? Forma de fazer as coisas mais rápido, beleza? Bom, tá funcionando. Agora vamos fazer outra coisa. Vou parar aqui a simulação, fechar aqui, tá? Eu quero pegar esse código, quero ver se eu consigo rodar ele lá no site, tá? O que acontece? Vamos lá no site, né? Vamos aqui no Sketch. Eu quero simular. Aqui não tem nada. Não tem nada aqui, certo? Beleza? Bom, agora eu vou fazer o que? Eu vou adicionar arquivos, tá? Primeiro eu vou adicionar os arquivos C. Seleciono todo mundo e abrir. Aparece tudo aqui, ó. Nesse ponto eu posso agora pegar esse arquivo aqui, sketch, que eu não vou usar, e apagar. Ok? Tá aqui o main, o C, igual que tá lá no projeto do VS Code. E agora eu vou incluir os .h, tá? Esses .h aqui, tá? Todos eles, ok? Incluir os .h. E agora eu vou mandar compilar. Tá? Tô rodando tudo no site agora, né? E vamos ver se vai funcionar, tá? Start Application. Acendeu o LED, ó. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, rapidamente, modo 5, que é o modo pulso, né? Quem está funcionando. Beleza? Então eu consigo pegar os arquivos e trazer para cá, né? Só dar um save aqui. Beleza? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa. Ok, pessoal? Então é isso aí, dá para estudar o código. Agora eu vou fazer um stage aqui, né?
um stage aqui. Vamos colocar aqui, beleza? E fazer um commit lá para o repositório, beleza? Bom, vendo aqui no GitHub, eu tenho aqui agora o task 3, né? Ok, com código fonte, né? Com aquele arquivo WOKV, né? Tá aqui o arquivo, tá? E o arquivo do diagrama para rodar lá. Beleza? É isso aí, pessoal.